Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer aqui uma palavra que fica em Deuteronômio 14, versículo 22. Vamos ler junto e falando sobre o dízimo e vamos entender o que quer dizer a palavra. Amém? Fica em Deuteronômio 14, versículo 22. Diz assim: os dízimos para o serviço do Senhor. É o que o título diz, mas esse é o título que foi colocado pelos homens. Palavra não, a palavra foi do Senhor. Diz assim: certamente darás o dízimo de toda novidade da tua semente, que cada ano se colher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás dos dízimos do teu cereal e o teu mosto, para o teu azeite, do azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho for tão comprido que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali por seu... Deixa eu virar a página. Glória a Deus. Por seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho e por toda bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança tem contigo. E os estrangeiros, virá os levitas, os estrangeiros, os órfãos e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Amém? Glória a Deus. O Senhor está dizendo aqui que, bem claro, que eles pegavam o dízimo e o Senhor dava a ordem que eles levassem para um lugar, e se o lugar fosse muito longe, eles teriam que vender aquele dízimo, certo? E ao lugar, para não levar peso nas costas, porque o dízimo não era dinheiro, o dízimo era as primícias de fruta, primícias de verdura, primícias de animais, primícia de coisas, as primeiras colheitas dele para o Senhor. Uma ovelha que nasceu limpa, ali bem cuidada, que ela nasceu bem sem defeito nenhum, ela era separada como para o Senhor. Eram as primícias para o Senhor. Não se fala de dinheiro. Diz que o levita, ele hortaliças também, né? Está dizendo. E disse que o levita ele não tinha parte nenhuma com a herança do povo de Israel. Foi dividido entre as 12 tribos, e os levitas não tinham direito. Mas os levitas, o Senhor disse que toda tribo teria que deixar um pedaço de terra em um lugar para eles poderem plantar e ali morar também. E o que ele escolhesse ali seria tirado a primícia. E quando eles se mudassem do lugar, eles teriam que deixar lá
pois não era deles, não tinha nada para eles. Eles só tinham direito de ter um lugar. O povo de Israel tem que separar um lugar para eles. E iam, a palavra está dizendo bem clara, levariam de onde ir, o Senhor mandou, aonde o Senhor mandou. E lá eles comprariam o que eles desejassem e a alma deles desejasse. Desejo da alma deles. E ali se alegraria ele e a casa dele, e também aqueles dízimo que ele fosse depois de 3 anos recolhendo, durante 3 anos recolhendo aquele dízimo, ele ia guardar na sua casa, na casa dele, e iria, quando chegasse alguém precisando de ajuda, ele ia acolher, e aquela pessoa também ia se alegrar comendo do que ele guardou. Aí muitos usam da palavra, levando para Malaquias, dizendo lá em Malaquias aqui, deixa eu ver aqui, usam muito dessa palavra de Malaquias para distorcer a verdade da palavra. Distorcer a verdade da palavra. Deixa eu ver aqui, ó, em Malaquias. Aí usam dessa palavra de Malaquias dizendo assim, Malaquias 3. Desde os dias, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste os meus estatutos, e não guardastes. Tomai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim, vós toda a nação. Trazeis todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós perpetuamos por bem-aventurados os soberbos, também os que comem impiedade se edificam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. E então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Popaloeis como um homem poupa ao seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Eu leio o capítulo todo para que possa entender
e não dizer que está distorcendo ou usando só de um versículo. Aí os homens usam dentro dos templos essa passagem de Malaquias e para tentar convencer o povo que tem que dar o dízimo, pois amedrontando eles, dizendo assim: se não der o dízimo, vai cair maldição sobre vocês, o devorador vai destruir sua casa, e aí vai. Eles usam esse versículo para querer coagir as pessoas. Mas a palavra está dizendo aqui que o povo de Israel teria que dar o dízimo, pois o dízimo não era para eles, o dízimo era para o povo levítico. O povo levítico não tem direito a nada, só tem direito a uma terra para plantar e as primícias, que eram os dízimos. E ali eles se alimentavam, viviam na família deles, com aquilo ali. E os homens usam dessa palavra para dizer assim: traga o tesouro, traga os dízimos para a casa do tesouro, dizendo que a casa do tesouro é o templo deles. E não é. Eles usam da palavra para distorcer. E Malaquias está dizendo que o povo de Israel estava roubando a Deus como? Não estavam dando mais o dízimo aos levitas. Os levitas estavam passando necessidade, estavam passando por prova, porque eles não estavam dizimando o que o Senhor tinha mandado aos levitas. Nos dias de hoje, onde tem levita? Onde temos levita? Não temos. Sabe por que não temos? Porque diz em Hebreus capítulo 7, se não me engano, versículo 18. Vou ler lá. Em Hebreus capítulo 7, versículo 18, diz assim, ó. Glória a Deus. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Glória a Deus. Quando Cristo foi na cruz, ele abrogou as leis. Abrogou. Pois essas leis eram colocadas para que o povo de Israel, os sacerdotes, eles fizessem também, como já foi falado nos outros vídeos, banho das águas para que viesse se purificar, derramamento de sangue para pagar os pecados, era dízimo para poder fazer ali, ter a primícia ao Senhor. Mas isso era usado naquele tempo. Quando Cristo foi na cruz, ele abrogou. Hoje, não vamos dizer que não deve dizimar. Não estou dizendo que não deve. Mas qual a forma de dizimar no dia de hoje? A palavra diz que ofertai com alegria. Ofertai com alegria. Se você não oferta com alegria, então não serve para o Senhor. Se você está dando por forçado, porque foi forçado a dar, ou por ameaça, você não está dando ao Senhor. Dar com alegria é dar e não olhar quem deu. Quando o Senhor diz assim, ó, ao povo de Israel ali: vende, já que está pesado para levar, então tu vende, vai onde teu Deus mandar, compra o que tu quiser e alegra tu e tua casa. Come o que tu quiser, bebe o que tu quiser, alegra tu e tua casa. Ele está dizendo que você tem que levar onde o seu Deus mandar. Não é lá no templo, não. Se Deus mandar você dar no templo, você dá no templo. Mas se você está com dízimo, vou lhe dar um exemplo. Você está com dízimo, e aí você vai, em vez de ajudar o seu parente ou o seu irmão que está ali passando necessidade, você só tem aquele dízimo. O resto você já fez sua feira ou comeu alguma coisa, ou até mesmo pagou suas contas e ficou sem nada, mas você ficou só com o dízimo na mão. Aí você, em vez de ajudar o seu irmão que está passando necessidade, o parente seu que está passando necessidade, ou até mesmo você comprar o que está faltando dentro da sua casa, aí você vai levar para o templo
Deus mandou você levar para o templo? Isso é hipocrisia. Isso se chama você não ter temor de Deus. Se Deus está botando no seu coração a ajudar o seu próximo, ver um que está passando necessidade, e você sabe que ali ele vai precisar daquilo ali para se alimentar, e você dá outra que não está necessitado, onde o seu Deus não mandou. Aí eu lhe pergunto, faço uma pergunta a você. Durante essa pandemia, os templos fecharam. Os templos fecharam. Vou dar um exemplo. Nós pagamos todos os nossos impostos. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, a gente paga um imposto. Certo? E muitos entregavam o seu dízimo no templo. Quando chegou a pandemia, cadê o dízimo que foi colocado na casa do tesouro para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade? Responda a você mesmo. Agora, quando você foi fazer uma comprinha no mercado, você pagou só o seu imposto. Quando foi agora na pandemia, o governo fez o quê? Liberou a ajuda de auxílio para os necessitados. Ali foi colocado lá na casa do tesouro. Não na casa do tesouro do Senhor, mas dos homens. Mas o que ele devolveu para nós? Para que estavam necessitados. O que era de direito deles. O que era de direito nosso. O governo nos deu de direito nosso. E agora ele fez isso por quê? Porque o Senhor colocou no coração dele para ele fazer isso. Porque não estou dizendo o nome de governo aqui, mas quem vai ver esse vídeo, hoje ou futuramente, está entendendo o que eu estou dizendo. Pois ele deu o auxílio àqueles que tinham direito. Aí você pega o dízimo, em vez de levar, seu Deus está botando no seu coração de ajudar o seu irmão, ou seu parente, ou até mesmo a sua mãe está passando necessidade, aí você vai levar para dentro de um templo, onde nós vemos hoje muitos enriquecendo com o nome, usando o nome do Senhor e usando a palavra do Senhor. E essa palavra aqui, a palavra Deus diz assim: dai de graça que tu recebeste de graça. Dai de graça que tu recebeste de graça. E aí os homens querem tirar a glória de Deus, roubando a si mesmo. Em nome de Jesus, que a gente possa estar entendendo que as ofertas e os dízimos não são mais válidos, a não ser que seu Deus mande. Só um minuto aqui. Sim, deu uma pausa porque tem uma vizinha aqui chamando, gritando aqui. Aí eu tive que dar atenção. Aí você veja, diz a palavra em Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 9, diz assim: E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo, porque ainda dele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, e que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdote, certamente se faz também mudança da lei. Glória a Deus. Quando aqui era dado, está dizendo aqui bem claro, era dado o dízimo porque o povo levita dependia deles.
E toda vez que morria um sacerdote, fazia-se mudança de lei. Mas quando Cristo foi na cruz, ele foi para abrogar a lei. Está aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 18. Abrogar a lei. E essa lei foi abrogada. E agora vamos dizer o que Paulo diz. Quando tu der a tua oferta, dai a tua oferta com alegria. Hoje nós ofertamos. Se você vai no seu templo, no templo que você frequenta, você for ofertar, oferte com alegria, porque ali eles precisam pagar energia, pagar água, pagar um aluguel. Agora, se ele usar a palavra para ameaçar, como usar Malaquias e outras passagens que eles usam às vezes, principal são de Malaquias que eles usam, para ameaçar, aí isso não vem de Deus, nem está de acordo com a palavra de Deus. Pois a palavra está dizendo ali que o povo de Israel roubava os levitas. Em que? Roubava Deus. Roubava Deus. Em que? Porque os levitas necessitavam do dízimo para sobreviver. Hoje não temos mais levitas e nem temos mais sacerdotes. Como Arão era sacerdote e tomava conta dessas partes durante o seu reinado, certo? Como sacerdote. Mas quando Cristo veio, ele tornou-se o único sacerdote, o único pastor, o único Deus, após ele ter se entregue na cruz. Porque os homens eram fracos e todos eles morriam e nenhum deles ressuscitaram, a não ser Cristo. Cristo entregou-se à morte e ao terceiro dia ressuscitou, voltando para o Pai e tornando-se ele o único Deus, Criador do céu e da terra. Porque a palavra diz que ele veio, não teve por usurpação ser Deus, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo, semelhante aos homens. Amém? Quer dizer, usurpação, ele não usou do poder de Deus, ele tinha um poder, mas não usou do poder de Deus. Ele usou da fé e da obediência. E os homens não têm obediência nem fé. Se não for a graça de Cristo, todos nós já teríamos perecido. Então, quando você sacerdotes que se titulam sacerdotes for falar de dízimo, fale, mas fale da época que era. Não tente coagir as pessoas, não. Não tente enganar o povo, não. Porque a palavra diz assim, ó, o meu povo não sacerdotes, por causa de vocês, que não vão para o céu e nem deixa o meu povo ir. Por causa de vocês que erram, meu povo erra, sacerdote, porque nem vocês vão para o céu e nem deixa o meu povo ir. Então, quando disser a palavra, diga a verdade. Diga a verdade. No dia de hoje, se você Deus está no seu coração, você dá o seu dízimo, dê aonde o seu Deus mandar, que no caso hoje é a sua oferta. Quando Deus está no seu coração, dá a sua oferta, dê onde o seu Deus mandar. Você está vendo necessitado, como é que você não vai ajudar? Você pelo menos tira um pedaço, ajuda ele, e outro pedaço você vai, se você está vendo que seu templo está precisando, o templo lá da igreja, não é o templo você não, que a igreja somos nós, mas o templo lá de parede, onde o pastor está lá, você entregue lá, porque ele precisa pagar o aluguel. Mas que aluguel é esse que os homens estão ficando tão ricos? Quem junta tesouro na terra vai ficar com ela. Mas será que esse tesouro vai entrar no reino de Deus? Amém? Medite. Leia o capítulo todo.